Estamos nos segundos encontros de escritores de Faf, interligado com as jornadas literárias. Nós, aqui na escola secundária, já desde que a literatura começou a desenvolver-se, já há muito tempo que estamos a trabalhar tanto com os poetas locais, tanto fafenses, porque a disciplina assim o permite. Optar entre Camões ou Zé Ribeiro, claro que eu opto por Zé Ribeiro. Optar por Fernando Pessoa, ou por Coimbra, ou por Valdemar, ou Sr. de Cunha, ou opto por os nossos. Portanto, são opções. O importante é interpretar, analisar. E o curioso é que o que tem acontecido ao longo destes anos é a dificuldade. Por exemplo, se temos muita informação sobre Artur Coimbra ou outros poetas que, de facto, escrevem muitos livros, há muita informação. Há outros poetas, o Benedito Stinger, que tem muita obra publicada. Há outros poetas que, de facto, às vezes é complicado porque não há essa facilidade de informação. Provavelmente vamos conseguir essa página literária, onde será incluído tudo o que se possa recolher sobre o autor, atividades, eventos, lançamentos de livros dos próprios autores que se queiram também interligar, no fundo que é uma página viva da literatura fafense e que para vocês que gostam tanto de usar os telemóveis, mesmo às vezes sem ser um momento oportuno, ora nada melhor do que, meus amigos, vão ao telemóvel, investiguem, vejam lá o que é, e pronto, e é mais fácil. Isso vai nos permitir mais o quê? Permite-nos mais trabalhar a palavra, o verso, a linguagem, o estilo, porque estamos sempre com as mesmas informações. Portanto, as novas tecnologias também servem para isso. Portanto, espero que hoje um ano, nos terceiros encontros literários, sejamos aqui nós a visionar a página Faf Literário. Vamos iniciar este momento com um pequeno filme que foi feito por duas alunas de 12º ano, que são os tais Vozes da Terra, que esteve interligado com o projeto. Depois desse momento, iremos ouvir um bocadinho de música e, além disso, depois uma conferência também com o Dr. César. Obrigado a todos e, mais uma vez, à Biblioteca, ao Hélio, à Dona Esmeralda, ao Ricardo, ao Lemos, à Isabelinha, que mais uma vez se interligaram connosco neste projeto. Há, entretanto, dois projetos que queria falar sobre eles. Um tem a ver com um grupo de 12º ano de literatura de língua portuguesa que está, neste momento, no terreno, a trabalhar na COPFAF, uma recolha de criações, não só das pessoas já com 80, 90 anos, como também de jovens, de crianças de 16, 14 e 9, e bem abaixo, consoante as idades que estão lá. É um livro que se chama Criar Laços, que é de facto um projeto muito bonito e que está a ser desenvolvido. Outro projeto, eu disse dois, mas são três, que também está a ser desenvolvido com os alunos desse segundo ano, é a tal chamada inclusão, concretamente ligados nos 12º ano com os meninos do ensino especial. Nós este ano pegamos, aliás, o ano passado trabalhamos no acordo para crianças, trabalhamos muito bem também com o Jardim do Montelongo, com a senhora professora, portanto, Arminda. Este ano estamos interligados com o menino do ensino especial e eles reinventaram o Miyakote para meninos do ensino especial, através do desenho, através das palavras, das histórias, das cores, dos jogos. Foi engraçado, dois alunos percorreram 5 ou 6 livros do Miyakote à procura de jogos tradicionais para depois interligar estes jogos com as crianças. Foi um projeto que ainda está a ser desenvolvido e que, por acaso, também está a correr muito bem. Há outro projeto, e aqui pedi ajuda ao professor Hélio, também foi a partir dele que ele está a ser desenvolvido com o Museu do Oriente de Lisboa, um projeto criativo muito interessante, em que nós, escola secundária, temos uma turma inteira a trabalhar nesse projeto. Ele vai já explicar melhor, apenas vos digo que ainda na terça-feira tivemos aqui um grande romancista ligado ao romance histórico. Ainda hoje o nosso Tiago Rebelo também falou no romance histórico. Mas, meus amigos, aqui na escola secundária está a ser trabalhado com um romance, claro que não será um grande romance, mas escrito a várias mãos, um romance intitulado O Português. E eu gostaria que o Hélio dissesse mais qualquer coisa sobre isso, depois um ou outro testemunho dos alunos que estão a trabalhar esse projeto. Boa tarde a todos. Então, o projeto de Leituras de Oriente e de Ocidente foi um projeto lançado pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Fundação do Oriente. A nível nacional só houve 10 escolas que ganharam esse projeto, que foram selecionadas para esse projeto. A secundária de Faf foi uma dessas 10 escolas. É um projeto que tenta recriar
as relações entre Portugal e o Oriente. E como eu sou professor de História, levei essas relações para o passado, séculos XVI, XV e XVI. Época da expansão marítima, época em que os portugueses deram novos mundos ao mundo e se aventuraram à descoberta de novos continentes, de novos povos, de novas culturas, de novos produtos. E é precisamente esta história que nós vamos tentar recriar neste romance criado pelos alunos, com a ajuda do professor Carlos Afonso, mais uma vez, em que há sempre uma personagem presente nos vários capítulos, que é um português, José da Silva. Vamos falar das relações entre os portugueses e a Índia, entre os portugueses e Macau, entre os portugueses e Japão, entre os portugueses e Timor-Leste. Portanto, acho que vai ser um romance muito interessante, escrito a várias mãos, como disse a professora muito bem, porque cada grupo de alunos daquela turma está a trabalhar um capítulo próprio. Depois, esse romance vai ser dramatizado pela professora Isabel, que vocês muito bem conhecem, e vai ser passado para a banda desenhada através da Turma das Artes. Portanto, temos muito trabalho para fazer. Nesta fase inicial estão a construir o romance ainda. Entretanto, já ganharam uma visita a Lisboa, ao Museu do Oriente, a custo zero para eles. Porque nós recebemos dinheiro para fazer estas atividades. Pronto, tenho a dizer-vos também que é engraçado partilhar José da Silva com Camões, José da Silva com Vasco da Gama, com Afonso Albuquerque, com os jesuítas no Japão. É interessante pegar assim, isso faz com que haja uma grande investigação histórica, faz com que haja todo um trabalho de 2 períodos inteiros. Mas nada melhor do que, por exemplo, Rui, não queres falar um bocadinho do que estás a fazer, rapaz? Estou Filipe, é o Filipe neste caso. Fala. Vamos proposto a toda a turma escrever um livro, como já foi referido, em português, que fala sobre as descobertas marítimas e o período áureo das descobertas marítimas dos portugueses. Foi um projeto bastante aliciante para toda a turma, uma vez que nos permitiu testar todas as nossas capacidades literárias e, portanto, a turma foi dividida em grupos e cada grupo está a falar do como se deu, portanto, as várias descobertas que eles foram fazendo e os vários relacionamentos que foram tendo com os vários povos e o que deles, portanto, os vários conhecimentos que houve entre quer os portugueses e os vários povos com os quais foram relacionados e que, se nós repararmos, ainda hoje em dia estão bastante presentes no nosso cotidiano. Eu não sei se o Rui quer dizer mais alguma coisa, Rui. Porque para este romance surgir, há uma coisa curiosa. A história foi apagada completamente. É muito fácil. Vão ver o que é que os jornalistas fazem. Cortam a cabeça à história. Isto inspirou-os, porque não, um mundo vazio e do vazio fazer algo. Não é assim? Fala algo que é para todos. Eu tive a ideia do início do desfecho do livro, ou seja, o primeiro e o último capítulo, praticamente vem no que há hoje sobre o Médio Oriente. Trouxe para a Europa, devastei a Europa e procurei através da Fundação do Oriente criar uma maçonaria para voltar a renascer a Europa e criar outra vez Portugal melhor do que hoje. E pus então nesse futuro aspectos já que estão marcadamente degradentes já na sociedade de hoje, em valores, valores morais assim, nesse tempo. E pronto, voltar a renascer, como dizia na pessoa, na mensagem. Temos Luís Vaz de Camões, que tem que decidir ou salva os Lusíadas ou salva a sua amada, e nada melhor que o marinheiro português, José da Silva, resolver a situação. Tu, Camões, salva os Lusíadas e eu, não, José da Silva, como bom português, salvo a sua amada e corre tudo bem, entre outras situações que estão a interligar-se com a história. Porque não interferir com o Vasco da Gama e agora vou para Portugal ou fico na Índia. E outras circunstâncias. Está a ser interessante. Muito trabalho preensivo, mas está a ser muito interessante. Pronto, antes de passar ao Dr. César, eu queria apenas que a Beatriz e que a Diana, portanto, mostrassem um bocadinho da sua música, porque acho que também fica bem, também é criatividade. O que eu me propus, no fundo, foi falar sobre a poesia e tentar, através de poemas também, pensarmos como é que se pode formar um leitor de poesia, se é que é possível. E então
poderei começar por discutir convosco, estejam à vontade para colocar questões e para nos ajudar a refletir sobre isto. O que é poesia? Será que é possível definir a poesia? Alguém consegue fazê-lo? Se calhar o mais fácil é dizer, bom, a poesia não se define, a poesia sente-se. Pelo menos é uma definição que costuma vir em muitos manuais. A poesia não se vê, não se cheira, não se ouve, mas nós também, se calhar, não conseguimos definir qual é o sabor do chocolate ou o sabor do café, mas sabemos dizer quando apreciamos um bom chocolate ou quando gostamos de beber um bom café. A poesia também pode ser isso. Também pode ser a experiência do contacto com o texto e do efeito que suscita em mim, seja de agrado ou desagrado. Não se pode ensinar, não se pode falar de poesia sem se conhecer poesia e sem se gostar muito de poesia. É óbvio que os professores são marcantes. Os professores são marcantes do ponto de vista de criação ou não, de hábitos de leitura e do mundo da poesia ainda mais. Porque o que a experiência mostra é que normalmente é mais fácil ler narrativa do que ler poesia. E tudo o que não é fácil, nós evitamos naturalmente. Bom, posso começar por um poema. Um poema de um dos grandes poetas, o Eugênio de Andrade. Diz-nos no poema Ver Claro: toda a poesia é luminosa, até a mais obscura. O leitor é que tem, às vezes, em lugar de sol, nevoeiro dentro de si. E o nevoeiro nunca deixa ver claro. Se regressar outra vez, e outra vez, e outra vez, essas sílabas acesas, ficará cego de tanta claridade. Abençoado seja, se lá chegar. Todo o poema é luminoso, ainda que seja triste, ainda que fale da morte, ainda que fale de sentimentos difíceis de encarar. Aquele poema pode ser uma luz no sentido em que, do ponto de vista do conhecimento pessoal e do conhecimento dos outros, pode ser uma experiência que vai afetar a nossa vida. Mas, se tentarmos então definir qual é o significado da poesia, que utilidade, para pegar no tema inicial, que utilidade tem a poesia nos dias de hoje, é difícil responder, mas podemos tornar a questão um bocadinho mais concreta. Qual é o lugar da poesia na escola? E, a partir daí, já podemos pensar em que sentido é que podemos definir a poesia, definir o seu valor pedagógico, didático, cultural e por aí adiante. Obviamente eu tenho aqui os apontamentos, mas são demasiado técnicos eventualmente, e se eu disser assim alguma coisa difícil ou esquisita, podem tapar os ouvidos, é mais para os senhores professores, mas nada como ouvir os poetas. E neste caso eu trouxe uma grande poeta, Maria Alberta Menezes, que tem este livro que já é um clássico. Não sei se conhecem, chama-se O Poeta Faz-se aos 10 anos. O que é um título provocador. Mas porquê é que ela diz que o poeta faz-se aos 10 anos? A Maria Alberta Menezes foi professora toda a vida. E professora dos ensinos mais básicos. E então, numa determinada altura, fez um exercício com os alunos. Todos os dias propunha uma atividade escrita diferente, no sentido de lhes mostrar que, em cada um de nós, há o potencial de sermos poetas. Todos nós temos a capacidade de pegar num tema, pode ser banal, pode ser uma lâmpada, pode ser uma cebola. Já pensaram, a cebola será poético? Faz chorar ao descascar. Um bom poema lírico também pode fazer chorar, mas a cebola é poética. Conhecem um senhor chamado Pablo Neruda, o grande poeta do amor, já ouviram falar? Ele escreveu um poema que se chama Ode à Cebola, um poema de elogio à cebola. Por isso, tudo pode ser poético. E aqui os próprios alunos foram-se apercebendo que é fácil escrever poesia. Porque poesia pode ser simplesmente olhar para um objeto e ver no objeto aquilo que ninguém alguma vez tinha pensado ser assim. Então o que é que ela nos diz? Falar de poesia. Foi isto que ela se propôs com essa turma. Mas como? Dizer o que é poesia? Dar uma definição rigorosa ou sugestiva? E então os alunos iam propondo. A poesia é a beleza da vida. E alguém perguntava, então as coisas feias não têm poesia? E, claro que tinham de ir mudando a definição, até que alguém diz, a poesia é a beleza e o sentido das coisas e de nós próprios. É uma maneira de olhar o mundo. É uma forma de atenção a tudo. Ela pode estar em toda a parte. Nós, às vezes, é que não estamos onde ela está.
só porque passamos ou vivemos distraídos. E outras vezes estamos e encontramos-la. A poesia também pode ser simplesmente a vida. E todos nós, perante um quadro, uma pintura, uma escultura, podemos não perceber nada de pintura, mas olhamos para ela e intuitivamente percebemos: eu gosto, eu não gosto. A poesia também pode, num primeiro momento, nascer dessa forma. E, se nós pensarmos bem, quando pensamos em textos, quais são os primeiros textos que são oferecidos às crianças? Que tipo de textos é que se usam com bebés? Contos? Romances históricos? Canções? Cantigas de embalar? Isso é texto literário poético. Ou não é poético? Isso já é outra questão que já vamos ver. Vamos continuar aqui a avançar esta parte toda, pior. E então, por onde é que começamos? Neste nosso percurso de formar leitores de poesia, que gostem de poesia, obviamente temos que começar com os textos mais simples. Por exemplo, as canções de berço, cantigas de embalar, as canções dos recreios, que hoje em dia já não se usam tanto. Fosse para escolher alguém para ir ao meio, Aniki Bobi, Aniki Bibi, Aniki Bobó, ainda cantam isto, ainda brincam nos recreios. Já não. Hoje o telemóvel ocupa esse espaço. Mas, obviamente, começamos por essas composições mais simples, onde o ritmo, a melodia é o essencial. A rima, nesses primeiros textos, é essencial. É claro que depois vamos passando para textos gradualmente mais complexos, onde o elemento lúdico, o elemento do jogo, do divertimento, é essencial. Obviamente, se nós quisermos dar um xarope a uma criança, e não sei se já provaram o Benuron ou o Brufen, é docinho, não é? Porque, obviamente, aquilo que é amargo ninguém gosta de tomar. A poesia também, quando é mais doce, quando é mais fácil, é mais facilmente percebida. E então, eu trouxe-vos aqui um dos poetas que eu gosto muito, que é dito que é um poeta para a infância, embora eu leio a poesia dele e me satisfaço, enquanto adulto também. É um senhor chamado João Manuel Ribeiro, é daqui perto do Porto e também anda sempre pelas escolas. Ele hoje em dia apenas vive da escrita. Por exemplo, Parelhas. E vejam como é que ele constrói este poema. Com papas e bolos se tapa a boca aos meninos tolos. Com sal e pimenta se dobra a língua a quem palavrões inventa. Com alhos e bugalhos se temperam e assinalam caminhos e atalhos. Com rimas e versos capta a atenção de meninos dispersos. Reparem que isto é essencialmente um jogo com expressões feitas. Alhos e bugalhos, papas e bolos. Reparem que ele pega naquilo que faz parte da linguagem das crianças e depois constrói uma pequena brincadeira, sempre em forma com rima, com ritmo, com melodia, com música. Os poemas para crianças têm que ter esta música. Um outro poema do mesmo autor continua a brincar com as palavras e vejam se não é uma bonita história de amor. Era uma vez um botão chegado ao colarinho que vivia em perdição por nunca ser apertadinho. Era uma vez uma janela numa camisa preta que desejava ser a cidadela de um botão careta. Esta é e bem pode ser uma história de amor. Não sei que fim deve ter, escolhe tu, por favor. O botão e a janela devem ou não casar. Obviamente proponho isto a uma criança e ela vai gostar imenso, ela vai escrever a tal história de amor, o final e por aí adiante. Um outro poema muito simples. Mas enquanto os outros, nós podemos perguntar se são poesia, e é uma questão mais complexa, aqueles que vimos de João Manuel Ribeiro, eu olho para este, que é de um senhor chamado João Pedro Méceda, que é o pseudónimo do nome dele, verdadeiro, José António Gomes, que é um professor de literatura infantil na Escola Superior do Porto, que é um dos grandes poetas para crianças, e tem um poema sobre a borboleta. Vocês já pensaram que a borboleta pode ser um elemento fortemente poético? Se vos fosse pedido para escrever um texto sobre uma borboleta, o que é que diriam? Alguém quer tentar? Vamos lá. O que é que a borboleta vos diz? Como é que vocês iriam descrever a borboleta? Estabelecer uma relação afetiva com a borboleta? Vejam como é que ele faz. A borboleta
bola comigo. Será o brilho das cores, a seda bonita das asas, e a borboleta branca que volteia como um anjo em torno dos lírios brancos. Boa tarde, borboleta, pousas o branco no branco. Qual é o tema deste poema? Então, é borboleta, não é? Está no título, o tema é borboleta. Mas é só isso? Reparem que a borboleta podia dizer, é um animalzinho que tem umas asinhas coloridas. O tema aqui é mais do que isso. Porque a poesia é sempre um confronto entre o leitor e o texto. E o texto vai nos dizer algo. Se não diz, então para mim não é poesia. Está morto, não tem interesse. Reparem, a borboleta bole comigo. Gostam deste verbo, bole? O que é que significa bolir? Mexer. Mexer, até a linguagem popular. Mas reparem que aqui está com um sentido. Qual é? Borboleta, bole, a sonoridade do boom, a literação. E depois o tal efeito. A borboleta mexe comigo. Interiormente, suscita-me algum sentimento. Podíamos depois continuar a análise, etc. Mas vou, naturalmente, libertar-vos disso. Reparem, como aqui se conjuga, este é um ótimo exemplo. Temos o poeta, que até tem um pseudónimo, para se marcar claramente, e depois alguém que é um perito nesta literatura infantil e tem um poema, que está num livro muito famoso, tem uma espécie de personagem que se chama o Limpa-Palavras. E o que é o Limpa-Palavras? Aquele que limpa as palavras que nós usamos no dia-a-dia, como borboleta, como bole, e lhes dá uma carga poética. As mesmas palavras são tornadas poéticas, adquirem outros sentidos. Outra grande poeta, Matilde Rosa Araújo, é um nome obrigatório. E o que é que eu destaco em Matilde Rosa Araújo neste caso? Mais uma das tais funções da poesia. A poesia serve para nos conhecermos a nós próprios, para conhecermos o outro, para conhecermos a natureza, para conhecermos tudo o que nos rodeia. E ali temos um exemplo de um poema que simula um diálogo entre mãe e filha. Mãe, as flores adormecem quando se põe o sol. Filha, para as adormecer, cantou o roxinol. Mãe, as flores acordam quando nasce o dia. Filha, para as acordar, canta a cotovia. Mãe, gostava tanto de ser flor. Filha, então eu seria uma árvore. Para o dia da mãe até um poema bonito. Mas este é mais poético do ponto de vista da construção. A Sandália de Setembro. Reparem que já é um título metafórico todo ele. Não podemos interpretar literalmente. Não tem qualquer sentido. Folha tocada pelo outono, folha tombada, meiga, cansada, cheia de sono. Obviamente as folhas, símbolo do outono, que no chão fazem uma espécie de tapete. Reparem como aqui temos uma visão diferente do habitual. E essa visão, a visão do poeta que olha para as folhas e as imagina como uma sandália em setembro, é o tal traço poético. É olhar para uma realidade e ver algo que, para a maior parte de nós que não somos poetas, nos faz estranhar. Faz com que nós pensemos, engraçado, nunca pensei nisso. O poeta é aquele que consegue ver isso. É aquele que vê a beleza naquilo que para nós era totalmente banal. E então, como é que, reparem, começamos pelas poesias mais simples, então como é que nós temos de dar conta desta difícil tarefa de formar leitores de poesia, mais difícil ainda, na escola? Naturalmente isto iria obedecer a partes mais técnicas. Chama a atenção para ali, onde tem aquele quadradinho relativo à leitura, tem aqueles nomes esquisitos. Mas vocês fazem aquilo quando trabalham um texto poético. Isto é, como é que nós vamos analisar um texto do ponto de vista de construção, de evidenciar os vários elementos que formam um poema? Obviamente, o poema exige uma forma. Um soneto, e o Sr. Padre Valdemar é perito nisso, o soneto é uma forma fixa com 14 versos, tem 2 quadras, 2 tercetos, com a rima, o decassílabo, depende do modelo, etc. Isto é poético, isto é, como é que se faz um poema do ponto de vista formal, como é que se constrói. E depois, o que é que as pessoas insistem?
qual é o tema do poema, faça a relação do poema com o artigo. Isto é, vamos agora ver a construção do sentido. É o que chama leitura gnoseológica, procurar o sentido do poema. E depois, para mim, a parte mais importante, se queremos formar leitores, é esta. É mostrar que este poema tem uma linguagem, tem um domínio estético. O poema tem uma linguagem que o diferencia da linguagem do jornal, da reportagem. Porquê? É tal elemento estético. É a tal marca da poesia que não está presente em qualquer texto. Se calhar é a parte mais difícil de observar. Mas quando nós conseguimos fazê-lo, então significa que já estamos a tornar-nos leitores autónomos da poesia. Mas se nós continuarmos sempre pelos poemas fáceis, nós não nos tornamos leitores autónomos, críticos, reflexivos. Nós gostamos de uma dificuldade ou não? Sim. Nós só aprendemos verdadeiramente se nos coloca uma dificuldade. Se os testes forem sempre muito fáceis, parem que vocês estudam para o teste para tirar assim uma nota média e não precisam de fazer mais do que isso. Não aprendem mais, só ficam pelo básico. Com poesia é o mesmo. Se nós queremos tornar-nos leitores de poesia, começamos pelo simples e vamos crescendo no domínio da complexidade. É óbvio que às vezes é difícil chegar lá e nós podemos ter a tendência para desistir, quase. É uma questão de esforço e de persistência e vamos percebendo que afinal aquilo é um código. E nós deciframos o código e depois avançamos facilmente. E então, para verem com exemplos poéticos a diferença entre um poema simples e um poema daqueles em que nós vamos à luta e se o percebemos dizemos: sinto-me bem, eu percebi isto, então já sou um bom leitor. Reparem este, palavras poucas. Dê-me um poema de poucas palavras. Gosto de flores com poucas pétalas. Sabor simples do pão de uma pedra na palma da mão. Um poema pode ser muito simples, pode ter o tema mais simples do mundo. Uma pedra, o pão, uma flor, tudo isto pode ser um motivo para um poema. Então, e se for assim? Esse farol do céu, fímbria luzida, esse lenho das ondas, ponta inchada, essa flor da manhã, delícia amada, esse tronco de abril, galha florida, é desmaio da noite escurecida, é destroço da penha retirada, é lástima da tarde abreviada, é despojo da chama enfurecida. Se o sol, se a nau, se a flor, se a planta toda, a ruína maior nunca se veda, sem seu mal a fortuna sempre roda, se alguém das vaidades não se arreda, há de ver, se nas pompas mais se engoda, do sol, da nau, da flor, da planta, a queda. Eu costumo dizer, eu dou, os resultados estiver no bolso, aos alunos que me decifram este poema. Isto é um código. Conseguem perceber qual é o tema do poema? Não. Então não há resultados para ninguém. Queres que eu diga? Não. Não entra no leque. Obviamente este é um poema... Já estudaram o Padre António Vieira? Não. É um poema barroco, onde o jogo de linguagem, o colocar a dificuldade ao outro, era o motivo do poema, era esse. Era mostrar, bom, se tu tens inteligência suficiente para descodificar isto, então és digno de estar no Palácio Real, és digno de pertencer ao nosso grupo. Era quase uma forma de tornar a poesia mais elitista. Porquê é que eu digo que isto é um jogo? Porque reparem, sujeito, esse farol do céu, antigamente dizíamos oposto, agora modificador, fímbria luzida, onde é que está o predicado? É desmaio da noite escurecida. Sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado. Ou seja, isto é um jogo. É um jogo de linguagem. Obviamente torna o poema muito mais difícil a quem não perceber o contexto que está na base. Já agora, isto é de um poeta brasileiro chamado Gregório de Matos. Não sei se alguém daqui é benfiquista. Eu. Conhece o nome das crónicas do Ricardo Araújo Pereira? Ele já as editou em livro. Não. Só mesmo ali aquilo à base da bola. Pois. Sabe o que chama? Boca do Inferno. Este indivíduo, Gregório de Matos, tinha a alcunha de Boca do Inferno. Dizia mal de tudo e de todos. Mas neste poema até foi razoável. Um outro poema de um poeta que eu gosto muito, chamado Gastão Cruz. Que também é difícil.
num primeiro momento. Mas depois de nós fazermos leituras fáceis, vamos subindo o patamar até que chegamos a um momento em que já nos sentimos à vontade com estes poemas. Um corvo rente às relvas, que recente noutra chuva secou, voa sobre esse batido verde inglês, por uma luz de gesso, improvável começo de maio, neste mente ao verão patinador que desconhece. Outros pássaros passam na corrente do tempo deste dia. Na corrente da luz, repassa denso o corvileto, como um patinador que dentro da verdura da tarde é uma linha fletida ao ar de vidro contra o centro, lançando-se da esfera contínua, patinadoras vértebras no vento, corpo do corvo do verão espinho. Alguém pessoal não vê isto? Devo-vos confessar que uma vez num seminário estávamos em volta da poesia dele e não só dele, e ele foi convidado para aquele seminário e ninguém conseguia decifrar o poema, até que ele disse: bom, vou-vos contar a história deste poema. Ele esteve em Inglaterra há muitos anos, em Londres, e então disse: uma tarde, na transição da primavera para o verão, fui até ao parque, em Seaton Gardens, e então estava assim meio distraído a ler e de repente vi um patinador, um senhor com os patins vestido de preto, que estava a passar, e em simultâneo um corvo que também passou por cima dele. Então este poema não mais é do que o cruzamento dessas duas visões. Alguma vez lá chegaremos sem esta informação? Podemos propor a nossa interpretação, e a poesia é isso. Nós dizemos que a poesia é plurissignificativa. Nós podemos propor, e não é necessariamente correta uma forma ou outra. Obviamente, percebendo o fundo deste poema, dizemos: faz sentido. Mas também, se não fizer sentido, não há problema nenhum. Nós podemos ler alguns poemas em que não percebemos nada do que lá está, mas no final dizemos: achei engraçado. Do ponto de vista sonoro, é muito interessante. O sentido em poesia é secundário. O efeito que ele vai suscitar em nós é que é o elemento principal. Posso? Sim. Só para estava a falar de um poema que não sabia o significado, só explicando o contexto. Eu sei um que é alentejano, que é assim: menina, deia-me, esse seu verde mimoso, que o que eu tenho entre as pernas está desejoso. Ninguém sabe o que é. Podem imaginar, mas se não souber o contexto não sabem. Então, é assim, era um senhor que ia montado num burro e à frente dele ia uma senhora com um monte de erva debaixo do braço. E ele dizia: menina, deia-me esse seu verde mimoso, que era a erva que ela trazia, porque o que eu tenho entre as pernas, que era o burro, está desejoso. Então, rapidamente, um outro poema de um outro poeta obrigatório. Eu quase que diria: há aqui 2 ou 3 poemas que, se fosse o professor Carlos Afonso, vos obrigava a ler. Este é um poema obrigatório. Este é um daqueles portugueses que nunca foi proposto para Prémio Nobel, mas se calhar não ficava nada mal se o fizesse. António Ramos Rosa, que morreu há uns anos. E é um poema muito bonito para dedicar a um amigo. Para um amigo, tenho sempre um relógio esquecido em qualquer fundo de algibeira. Mas esse relógio não marca o tempo inútil. São restos de tabaco e ternura rápida. É um arco-íris de sombra, quente e trêmulo. É um copo de vinho com o meu sangue e o sol. Para um amigo, tenho sempre um relógio esquecido em qualquer fundo de algibeira. Nós dizemos isto? Tem sempre tempo. Ou seja, a poesia faz-se de metáforas, de símbolos, de conotação. Quase a acabar. E aqui então é que entrava na parte futura. Há um poeta chamado Fernando Echevarria, que é pouco conhecido, mas recentemente ganhou um dos grandes prémios em Portugal, das correntes escritas na Póvoa, de Varzim. E eu falo deste poeta e assim falarei de outro. Porquê? O que é que vocês acham sobre o processo de criação poética? Eles poderão e dirão melhor que eu, mas basicamente não há um método e há processos de criação distintos. Aqui o que nós temos este é um poema muito interessante. A Convalescente é uma estátua em mármore. E então o que é que nos diz este senhor, que é um poeta duro, difícil? Escrever é o mesmo que fazer uma estátua. Isto é um processo oficinal que exige trabalho, exige
labor, no sentido em que todos os dias é necessário ir acrescentando algo, polindo, fazendo elementos, acrescentando texto, elementos como se fosse uma oficina. E tenho agora aqui um poema, um poeta daqueles em que só se atreve a entrar na poesia dele quem é um bocadinho louco, o Herbert Welder. Eu já vi que está ali no vosso friso literário. Obviamente é um grande poeta. Difícil, é certo, mas a concepção dele de poesia já é distinta da anterior. E são dois grandes poetas, embora com processos de criação totalmente opostos. Enquanto em Echevarria e muitos outros, a poesia é como uma oficina, que dá trabalho, que exige esforço. Aqui, para Herbert Welder, apresenta-nos uma concepção de criação poética mais natural, mais espontânea, em que o mundo exterior serve de alimento para a poesia destes poetas. E depois tem aqui um verso que até pus a negrito, que aparece muitas vezes. O poema faz-se contra o tempo e a carne. O que é que isto querá dizer? O poema nasce da vida, de tudo o que nos rodeia, é certo, mas vai muito para além da vida. Um poema diferente. Agora cheguei à parte final. Obviamente hoje estamos num dia especial e às 6 horas lá vou eu para a festa do Dia do Pai. Hoje é um dia muito especial. E então termino com uns poemas mais emotivos. Que obviamente, enquanto aqueles poemas são difíceis, exigem uma luta, nós temos de lutar com eles para perceber o que é que nos pode transmitir. Estes são muito mais emotivos. Estes criam com o leitor um laço mais afetivo, para ser lido mais tarde. Um dia, quando já não vieres dizer-me, vem jantar, quando já não tiveres dificuldade em chegar ao puxador da porta, quando já não vieres dizer-me, pai, vem ver os meus deveres, quando esta luz que trazes nos cabelos já não escorrer nos papéis em trabalho, para ti será o começo de tudo. Uma outra vida haverá talvez para os teus sonhos, um ou outro mundo acolherá talvez enfim a tua ofrenda. Hás de ter alguma impaciência enquanto falo. Ouvirás com encanto alguém que não conheço, nem talvez ainda exista neste instante. Mas para mim será já tão frio e já tão tarde. E nem mesmo uma lembrança amarga ou doce ficará desta hora redonda em que ninguém repara. É bonito? Podemos não perceber, mas é bonito? É, obviamente. Este é um poema muito mais emotivo. E quando há uma perda de um familiar, este poema ganha um outro sentido. Conhece este escritor, José Luís Peixoto, que é um escritor da moda, entre os jovens? Não? Usa piercings e tudo, ilusões de cabedal, tem de o convidar para ficar, é muito interessante. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. A poesia faz-se de memórias, faz-se de experiências, felizes ou infelizes. Por fim, um poema para o Dia do Pai. E eu fui buscar um poema da Luísa Dupla Soares. Toda a gente associa à literatura para crianças. Pai, vês com os olhos cansados, os dedos gretados, os pés doridos, os sonhos moídos. Onde colheste o sorriso que me dás como uma flor? Bom, só para acabar, tenho um outro livrinho que este posso-vos sugerir, que não é de poesia, é de prosa, por isso é mais fácil de ler. Se chama Os Livros que Devoraram o Meu Pai. Há livros perigosos. Há livros que matam. E então, esta é uma história muito engraçada de alguém que se perde no mundo dos livros
que é o pai do narrador, mas não é por isso que eu vos trago. O que é que nos diz sobre este processo de pensarmos como é que eu formo um leitor, começando pelo mais simples, literatura para a infância, literatura de recreio, até chegar àqueles autores mais difíceis. A leitura das coisas pode ter muitos andares. Uma primeira leitura superficial e outras mais profundas, alegóricas. Um bom livro deve ter mais do que uma pele. Deve ser um prédio de vários andares. O resto do chão não serve à literatura. Está muito bem para a construção civil. É cómodo para quem não gosta de subir escadas. Útil para quem não pode subir escadas. Mas para a literatura há que haver andares empilhados uns em cima dos outros. Escadas e escadarias, letras abaixo, letras acima. O meu convite é este. Começamos pelo mais simples e depois vamos subindo no grau de dificuldade até nos tornarmos leitores autónomos, críticos, reflexivos. E aí já somos leitores. Muito obrigado. Família, acho que dá para toda a gente ver. Ele chama-se José Guimarães e ele esteve em Angola de 1969 a 1972. Ele era atirador de sniper. Este livro foi feito pelos filhos dele, como uma homenagem ao pai, e tem aqui várias histórias que ele passou lá. Vou só ler uma. Etimológico. Todavia faziam-se prisioneiros, os quais eram interrogados sobre a localização do inimigo. Eis que um tomou a iniciativa de conduzir as tropas portuguesas no seu encalço. Desta forma, colocaram-se a caminho para tentar surpreender os turras e eliminá-los a todo custo. Durante o percurso, eis que uma mina antipessoal rebentou. Afinal, o desgraçado do prisioneiro conduziu as tropas portuguesas para um campo de minas. O soldado calcou a mina, ficou tão desfeito que os pedaços do seu corpo viajavam pelo rio abaixo, de tão pequenos que eram. Ao seu lado, uns quantos também morreram. Outros ficaram feridos, mas não resistiram aos ferimentos. A maior parte saiu ilesa daquela situação. Nisto, o prisioneiro, aproveitando a ocasião, tentou escapar, mas alguém disparou sobre as suas pernas, deixando-o com vida, mas imóvel. Agarraram nele e ataram-no ao tronco de uma árvore, ou pelo menos 2 metros de diâmetro. Ali, bancaram tudo por causa da raiva que se apoderou das suas mentes. No fim, cada elemento daquele pelotão descarregou um pente de munição sobre o corpo ainda com vida, mas já desfeito daquele desgraçado. Segundo o guerreiro, até a árvore ficou maltratada. Muitas histórias assim se passaram, mas nunca se vai saber ao certo o que aconteceu. A vida é madrasta, mas também nos traz coisas boas.